É, pessoal, agora que todo mundo já assistiu o filme do Deadpool e Wolverine, só se discute uma coisa na internet: a máscara do Wolverine e a lente branca. Se ficou bom, se ficou ruim, se o mito da lente branca ser impossível de fazer no live action acabou caindo por terra, todo esse debate voltou porque pela primeira vez a gente teve um personagem como o Wolverine, que é um personagem mais dramático, utilizando a lente branca. E, por tabela, essa conversa acabou caindo pro lado do Batman. Porque o Batman, tradicionalmente, nos quadrinhos e nas animações, sempre teve lente branca, mas no live action isso nunca aconteceu. Com exceção de alguns momentos, como no Batman Forever, no Cavaleiro das Trevas, e naquela armadura do Batman no Batman vs Superman. Mas a lente branca de verdade do Batman, isso a gente nunca viu no live action. E no vídeo de hoje eu vou debater aqui com vocês se o Batman tem que ter a lente branca ou não nos cinemas. E tudo isso depois da abertura. Viram que recentemente eu tô usando a versão completa da abertura? Muita nostalgia essa abertura. Mas enfim, galera, já vai mandando aí nos comentários se vocês acham que o Batman nos cinemas tem que ter a lente branca ou não, ou isso é impossível. E assim, ó, primeiramente eu vou dar a minha opinião aqui. Obviamente é a minha opinião, se você não concorda com ela, tudo bem, ninguém vai morrer, eu não quero que você tenha a minha opinião. Mas eu, Gabriel, vou ser um eterno advogado a favor da lente branca. Eu tenho esse sonho de ver no live action, porque isso nunca aconteceu, eu acho que seria legal de ver isso no filme do Batman. E eu também sou a favor, porque eu simplesmente odeio essa frase, porque a lente branca no Batman é impossível de funcionar no live action. Eu odeio essa frase e eu torço pra um dia ter um cineasta maluco o suficiente pra querer colocar a lente branca no Batman só pra provar que dá pra fazer funcionar. Mas quem tá falando isso é o Gabriel, fã do Batman. O Gabriel criança que viu o Batman Animated Series lá no SBT, que tinha a lente branca e que por isso associa o Batman na sua definição clássica de Batman com o Batman que usa lente branca. É um sonho difícil de acontecer? É. É impossível? Não, eu não acho que seja impossível. Agora, existe o lado da emoção e existe o lado da razão. Eu assisti o filme do Deadpool e Wolverine com muita expectativa para ver o Wolverine com máscara, porque o Wolverine com a máscara era a mesma coisa do Batman com a lente branca. Um sonho da infância que eu gostaria de ver realmente acontecer no live action. A máscara aconteceu e também teve a lente branca no Wolverine. E aí, eu preciso ser sincero, por mais que eu seja um advogado a favor da lente branca, eu não acho que a lente branca no Wolverine funcionou tão bem assim. Inclusive, teve vários momentos que eu achei muito estranho na hora de assistir. Teve um momento ali que quando o Wolverine coloca a máscara e ele tá com a lente branca, ele começa a matar os Deadpool ali. Nessa parte, eu acho que funciona a lente branca assim. Não incomoda e é muito mais quadrinho e eu acho isso legal. O problema da máscara com a lente branca no Deadpool e Wolverine é que a gente tem toda uma cena dramática do Wolverine querendo fazer uma certa coisa no terceiro ato e o Deadpool sendo contra, e ali é um momento que o Hugh Jackman tem que atuar pra caramba, mas ele fica totalmente limitado porque a lente branca fica em cima da expressão dele, e infelizmente prejudica. Mal parecia que o Wolverine estava olhando diretamente pro rosto do Deadpool. E é uma cena dramática, é pra ser algo extremamente sério. Depois que o Wolverine entra na máquina e ele fica sem a parte de cima da roupa, pelado, mostrando os músculos com a máscara ainda, ali eu acho top a lente branca e a máscara. Só que essa bendita barra maldita lente branca, ela tem essas coisas que às vezes funcionam, às vezes não. Porque o Wolverine tá falando com o Deadpool ali, é um negócio super sério, e aí eu acho que não tá funcionando. Mas aí, do nada, o Wolverine, ele vira de costas, e a câmera foca nele, ele olha de lado, assim, ó, pro Deadpool. E ali eu acho badass demais a lente branca. Nesses momentos que ele precisa ser badass com a lente branca, eu acho que funciona, sabe? Eu também vou dizer que eu achei que a lente branca no filme em si ficou um pouco grande demais. E talvez ela tivesse funcionado um pouco melhor se ela fosse menor. Mas aí é um achismo meu, não tem como comprovar isso. Eu só fiquei com a sensação que a pupila estava meio grande. Beleza, agora falando do Batman. Eu nem vou entrar muito no mérito de que o Batman do Matt Reeves tem que ter a lente branca, porque é óbvio que ele não precisa ter a lente branca. A gente viu The Batman, a gente viu os olhos do Robert Pattinson, aquela atuação muito boa dele com a máscara, que ele mal tirou a máscara durante o filme, e a gente sente o olhar obcecado de vingança dos votos que ele fez para proteger a cidade. Tá estampado no olho dele. Não acho que no The Batman tem que ter lente branca, mas
E o Batman do DCU? Como que vai funcionar o Batman do DCU? Daqui a pouco o Batman do DCU se comporta como o Batman Brave and the Bold do desenho, que é uma coisa mais Era de Prata, mais divertida, não tão na sério, não tão dark, que pode ter certeza que a lente branca nesse contexto poderia funcionar muito bem. Mas também pode ser um Batman do DCU que puxa mais pro Asilo Arkham, que é mais sério, mais gótico, mas também um pouco mais fantasioso, diferente do Matt Reeves. Pode ser um meio termo entre realismo e fantasia. Isso a gente não sabe. E quer queira ou não, gente, assim, a lente branca nunca foi usada. Nunca teve uma lente branca. Você fazer o Batman do DCU que tem a lente branca, automaticamente já separa esse Batman de todos os outros. É uma forma de você dar identidade para ele. Agora, a lente branca, para ela funcionar num live action do Batman, eu acho que ela tem que ser usada em momentos chaves. Por exemplo, modo detetive. O futuro diretor do Batman do DCU, ele pode querer fazer uma cena diferentona do Batman usando o modo detetive. O lugar todo que o Batman tá atacando podia ficar escuro e o diretor habilmente usa o contraste das sombras com a lente branca do Batman para mostrar onde que ele tá, como se fosse uma assombração atacando as pessoas. Você só vê o olho branco e o Batman vai e pega o cara e ele some. Esse tipo de contexto, eu acho que a lente branca funciona em qualquer situação. Até mesmo no The Batman, se eles quisessem fazer. Agora, o Batman ficar o filme todo com a lente branca, não importa o contexto, não importa que seja um filme mais comédia, aí eu acho bem complicado de fazer. Porque o filme do Batman, ele é diferente do filme do Deadpool e Wolverine. As pessoas não se incomodaram tanto com essa cena que eu falei do Deadpool e Wolverine, porque as pessoas não estão nem aí com a história do Deadpool e Wolverine. As pessoas estão se importando mais com a comédia, os cameos ali, o momento mais divertido que o filme quer proporcionar. O filme do Batman, por mais que talvez ele seja inspirado na Era de Prata, ele ainda vai ter uma história que se leva a sério. Ainda vai ter alguma coisa que o Batman vai ter que dar um discurso, vai ter que falar, ou vai fazer alguma coisa importante, e ele vai estar com a lente branca ali, e a gente não vai conseguir enxergar direito a atuação do ator. A não ser que ele tire a máscara, mas é incabível o Batman ficar tirando a máscara o tempo todo. E o Batman também tem uma outra vantagem em relação ao Wolverine, porque o capuz do Batman tá cheio de tecnologia. É muito fácil você justificar no roteiro, nas bugigangas do Batman, que ele tem um negócio que ele aperta e ativa o modo detetive, e quando ele aperta de novo, sai o modo detetive. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, ao contrário do Wolverine, porque o capuz do Wolverine é só o capuz que ele coloca, sabe? E é esse ponto que eu realmente fico impressionado que nunca fizeram isso. Claro, teve o Batman Forever lá na cena do sonar, mas dura 1 segundo, mal dá pra dizer que aquilo é uma lente branca. No Cavaleiro das Trevas também tem um modo sonar do Nolan lá, mas também mal dá pra dizer que é uma lente branca. Na armadura do Batman vs Superman fica bem legal. Mas é uma armadura, uma coisa típica pro Batman. Quando a gente fala de fanfilmes do Batman, vários deles tentaram fazer a lente branca, e eu acho que o melhor que fez isso foi aquele Batman Dead End, que é o Batman enfrentando o Predador. O Batman usa a lente branca ali, e realmente fica muito bom, e o ator era um pouco expressivo. Mas era um fanfilme muito bem feito, e que na minha opinião funcionou. Mas nesse fanfilme o Batman não tem diálogos, ou ele fala muito pouco, enfim. A parte dramática da atuação não é exigida do ator. É só ele sendo badass enfrentando o Predador e depois o Alien. E é por isso que eu sou a favor da lente branca. Eu acho que ela funciona nas cenas de ação, ou numa cena de stealth, numa cena de detetive, que você realmente pode fazer uma cena bem legal envolvendo isso. Eu consigo ver funcionar, eu só quero que algum diretor também pense de forma parecida para tentar replicar pelo menos o que eu tô pensando assim numa cena de stealth do Batman. Mas o tempo todo, aí sim eu acho que é praticamente impossível. E agora é o momento de vocês, porque eu coloquei no meu Twitter a mesma pergunta se vocês querem lente branca ou não. E eu vou ler aqui os comentários e opinar em cima da opinião de vocês. O Tempo Nerd, acho que poderia ficar legal, sou a favor dependendo de como for. Gostei de como ficou no Cavaleiro da Lua, e no Wolverine seria melhor se o olho estivesse menor. O Tempo Nerd também tem uma opinião parecida comigo, também achou a lente branca no Wolverine um pouco grande demais, e ele citou o Cavaleiro da Lua que eu nem lembrava mais, boa citação. No caso do Cavaleiro da Lua, como todo o rosto dele fica coberto, é um pouco mais fácil de fazer do que o Batman. E de fato, no Cavaleiro da Lua não incomodou tanto assim. O Michael Mann aqui, ó, a atuação do Robert Pattinson no The Batman é basicamente feita através dos olhos. Tá tudo lá. Aí imagina tirar isso de um filme. Nesse ponto, o Michael Mann tem toda a razão. A atuação do Robert Pattinson depende total dos olhos.
especialmente quando ele tá com a máscara. Eu acho que o debate da lente branca nem passa muito pelo Robert Pattinson. Porque, olha, eu não tenho muita dúvida que o Robert Pattinson tem que continuar sem a lente. Se você colocar a lente branca o tempo todo no Robert Pattinson, você vai perder uns 40% da atuação dele. Eu só não acho que a discussão é em cima do Robert Pattinson, em cima do Batman do DCU, dependendo de como que ele vai funcionar no filme do DCU. O Muzi aqui, ó, pra mim tem que ter. Deixa ele com cara de espectro. Imagina um bicho vestido de morcego saindo do escuro com olhos brancos. É assustador. Muzi, você falou algo muito parecido que eu falei aqui no vídeo, que eu concordo com a lente branca justamente nessas cenas de stealth para meter medo, o Batman nas sombras, o contraste do preto com a lente branca. Eu consigo ver isso funcionar, você tem razão. O portal Blade Brasil aqui, ó, sou a favor do Batman do DCU ter lente branca, capa azul, cueca, cinto amarelo, símbolo preto ou amarelo, tanto faz. O portal Blade fez o checklist. A capa azul é uma outra coisa que eu tenho um sonho de ver. Eu também acho difícil de acontecer, mas é um jeito de tentar diferenciar o Batman do DCU de outros Batmans. Você querer fazer um Batman com visual mais Neil Adams, não precisa ser muito bombado, pode ser um cara alto, forte, que tenha capa azul, capuz azul. Eu gostaria de ver, mas também não vou ficar brabo se for com a capa preta, que também é muito legal, a capa preta do Batman. Uma coisa que eles poderiam fazer é tipo a capa ser preta, mas dependendo do ângulo, do jeito que a luz bate, no contraste do preto, da sombra, poderia ficar um pouquinho azul, sabe? Sabe como no Batman Animated Series a capa é preta, mas dá uma luzinha assim e ela fica um pouco azul de vez em quando? Isso seria legal, eu só não sei como fazer isso de fato no live action. Mas eu não acho tão absurdo, eu acho que isso poderia funcionar. Mas eu não faria isso. O que eu faria é o visual da Zilaka. É isso que eu faria. Que tem a cueca, inclusive. E é um pouco azul a capa também, mas é um azul que quase puxa pro preto. O Freitas aqui, ó, tanto faz se tiver ou não. Mas o argumento de que isso não valoriza a atuação do sujeito é a maior bobagem. Ele parte da ideia que é errado a existência de qualquer personagem com máscara. Ninguém reclama do Homem-Aranha usando lentes brancas. Aqui o Freitas levantou um ponto interessante, mas eu também acho que o Homem-Aranha, diferente do Batman, ele é um personagem que se mexe muito, sabe? Um dos motivos de eu gostar tanto do Andrew Garfield é que ele consegue atuar o tempo todo com aquela máscara, porque ele fica se mexendo sem parar, sabe? É uma atuação de gestos. É tipo o oposto do Robert Pattinson, que atua parado só no olho. O argumento que eu vejo para a lente branca funcionar com o Batman parado, mesmo nas cenas dramáticas, é a questão de parecer uma coisa não humana. Uma coisa que é uma entidade, uma coisa assustadora. E o fato de talvez isso nunca ter sido feito e você dar sorte de pegar um diretor que sabe o que tá fazendo, talvez ele conseguisse brincar com o Batman não parecendo uma coisa humana, tendo diálogos em paralelos bem humanos. Isso talvez funcionasse, mas é uma aposta que é um pouco arriscado de funcionar ou não. O Nicolas Soares, lente branca no Batman especificamente fica dependendo de uma máscara de CGI, para garantir expressividade nas sobrancelhas tipo Deadpool. E Nicolas, você tem razão, o ponto todo da lente branca é que eu acho que ela nunca vai funcionar se for uma lente branca prática. Precisa ter o trabalho do CGI como tem no Deadpool. A gente já teve alguns filmes da DC que fizeram isso, né? O próprio Aquaman, o Mestre dos Oceanos, ele usa o CGI ali no elmo. E também o próprio Batman no filme do Flash, embora muito rapidamente ele mexe as sobrancelhas. Só que lá ele não tá usando a lente branca. Pra lente branca, eu acho que tem que ter CGI, não tem discussão. Tem que ter CGI. Lincoln Santos precisa ter, mas em cenas de ação, tipo visão noturna ou térmica. E não usando em momentos dramáticos. Aqui o Lincoln fechando 100% comigo. Goten, eu gosto visualmente falando, tipo parado sem demonstrar emoção. Só que para atuar como Batman tem que ter muita emoção. E o olhar é extremamente importante. O Goten tem uma opinião bem parecida com a minha. E esse é um pouco o panorama geral, sabe? Eu vejo muitas pessoas querendo a lente branca, mas não o tempo todo e em casos específicos. O Marco Venício, coisa de fã chato, não precisa no Batman, não precisava no Wolverine. Só funciona 100% em personagem cômico tipo Deadpool. E olha, eu não vou dizer que é coisa de fã chato, porque eu não quero dizer que eu sou chato, porque eu sou fã. Mas é coisa de fã, mas eu acho que tá tudo bem os fãs quererem a lente branca. Afinal, a gente tá falando de adaptações pros cinemas de personagens dos quadrinhos. Nos quadrinhos eles têm as lentes brancas, assim, não é nenhum absurdo querer que tenha lente branca. O ponto todo é como fazer funcionar. Esse é o dilema. Obviamente não é obrigatório, é só uma lente branca. Ninguém vai morrer se não tiver a lente branca. Mas se desse pra fazer num contexto favorável que ficasse bom, eu não vejo por que não poderiam fazer. Guilherme Mendes, tem que ter lente branca em live action, pois o Batman fica muito mais intimidador. O Luke, só no modo detetive, pra alguns shots maneiros.
Orson Welles careca. Não é impossível, mas tem que ser muito bem feito para não ficar estranho. Não funcionou com Wolverine e funciona com Demolidor porque ele é cego. O melhor é deixar normal como o do Reeves. Sanguinário, opinião impopular. Gostei do Wolverine com máscara e olhos brancos, mas espero que não façam esses olhos brancos no Batman. Olha, eu até fiquei surpreso que tem muitas pessoas a favor da lente branca também. Eu até pensei que a galera ia ser massivamente contra. O pessoal é a favor, desde que feito de vez em quando. Em contextos específicos, como modo detetive, para alguns shots maneiros, para alguma cena de ação. E é isso, é nesses pontos que eu acho que também funciona. E galera, muito obrigado para todo mundo que mandou as respostas lá no Twitter. Infelizmente não deu para ler muito, eram muitas respostas, mas muito obrigado para todo mundo que participou. E galera, eu acho que é isso. Por favor, comentem aqui embaixo o debate do século: Batman com lente branca ou não no DCU. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo discutindo a lente branca do Batman do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.